galera, eu vou falar um pouco sobre Design for Fail. A apresentação jogou com uma simulação realista e você jogou um pouco de peso na minha apresentação. Não sei se vai ser tão realista assim, mas eu vou trazer alguns insights, coisas que eu fui aprendendo com o tempo e que eu acho legal compartilhar. E como assim que meu sistema falha, né? Sim, nossos sistemas falham e a gente tem que estar preparado para isso. Então, pô, vou começar a falar um pouco sobre isso aí. Mas antes, eu queria deixar o Slido aqui para pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta anônima, alguma coisa, pode fazer aqui. Ah, mas escaneia o QR Code e vai estar lá. Qualquer coisa, pode mandar no chat também. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Quem sou eu? Meu nome é Luiz Chons, eu tenho 23 anos. Eu sou aqui do Paraná, de Guarapuava. Trabalho como programador no PicPay. Quinionista, montanhista, corrida de aventura, então faço vários esportes que envolvam adrenalina aí. É, Luto jiu-jitsu, embora faz tempo que eu não vá lutar, mas eu luto. Sou líder de comunidade no DF Paraná, então é uma comunidade de software aqui no Paraná, tem em várias cidades. Estou me formando agora na UTFPR, né? Entreguei TCC e tudo mais, só as burocracias agora. E eu tenho um blog chamado luizchons.com lá que eu escrevo umas bobajadas lá de PHP, arquitetura, eu vou escrevendo lá e é meu refúgio mental ali. E aqui também é o LinkedIn para quem quiser conversar comigo depois. Um disclaimer, eu não sou especialista em nada disso que eu estou falando. Sempre analise o cenário que você está, então, né? Porque eu estou mostrando um cenário hipotético de uma loja virtual que ele é o mais interessante, não, né? Ele pode mudar. Não existe bala de prata, então não é porque eu vou ficar mostrando estratégias aqui que elas vão resolver todos os problemas. Todo o código que eu mostrei aqui é exemplo, tá, galera? Ele é totalmente didático e não aplica isso em produção, pelo amor de Deus. E sempre estuda porque, quanto mais a gente estuda, mais a gente aumenta o nosso canivete suíço, né, de ferramentas. Essa palestra de início, ela tinha cento e lá de slides, então eu dei uma capada nela para a gente fazer ela rapidinho aqui. Aqui tá o link dela completo na íntegra, então vocês vão ver que vai para um sitezinho lá do GitHub Pages, que ela tá hospedada lá. Bom, e é isso aí. Vamos começar. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você viu a palestra do Go-to-Market, você viu a palestra sobre SaaS e tudo mais, e você fala assim, cara, eu vou empreender agora, né? Vou criar uma loja virtual e vou derrubar o Jeff Bezos, né, cara? Agora a Amazon vai estar rodando na minha casa. E você tem esse sonho, né? Você começa com esse sonho, você pega teu notebook lá, velhinho, capenga, e você coloca teu códigozão lá e o teu banco de dados, e começar a rodar aquilo lá. E a galera começa a acessar teu sistema, isso começa a dar certo. Então tá lá, teu notebookzinho tá aguentando o tranco. De repente, começa muita gente a acessar o teu sistema. E as coisas começam a gargalar um pouco, já começa a ter alguns problemas com essa infraestrutura, né? Aí o que que você fala? Não, pô, vou investir. Aí você vai lá e compra um servidorzão, né? Vai lá no site da Dell, compra um servidor da Dell, coloca teu código lá e agora você tem a mesma quantidade de gente acessando, mas consumindo o menos recurso. Aí você gastou uma bala, né? Porque agora você tem vários problemas, né? Então você gastou dinheiro e você sabe que isso é temporário. E a gente tem duas maneiras diferentes, né, de escalar nossa infraestrutura: vertical e horizontal. A vertical é aquela hora que você trocou do notebook para o servidor, ou você comprou uma máquina melhor e você está escalando ela verticalmente. E horizontalmente vai ser quando você vai aumentar o número de equipamentos que você possui. Só que você percebeu que tem muitos pontos de falha aqui. Você começa a perceber que agora você não é mais só um desenvolvedor, você está cuidando da sua infra. E qual que é o problema que tem nisso? Você gasta todo o seu tempo dando manutenção do seu servidor, você tem o risco de acontecer alguma coisa crítica, algum desastre natural, dar um raio, ou às vezes um incêndio, alguma coisa, você perder seu servidor, e você também fica responsável por segurança de tudo que tem lá naquele servidor, né? Então, lascou, a tua casa não está preparada para ser um data center, você não está preparado para cuidar disso, e você acaba tendo um problema. E daí você pensa, pô, está na hora de eu migrar para a nuvem, né? Depois de eu ter gasto dinheiro, depois de eu ter errado um monte, vou corrigir esses pontos de falha, né? E se você foi bem espertinho, você já começou a trabalhar com Docker lá atrás, né? E logo você coloca isso no Kubernetes para fazer essa escala aqui de forma automática. Então, o Design for Fail agora a gente está falando não somente de código, mas também um pouco de infra, né? E é só isso que a gente vai falar de infra, gente, porque eu não sou DevOps, então eu não tenho tanto.
tanto assunto para falar assim. Mas a gente vai entrar nessa infraestrutura básicazinha aqui que eu criei, só para gente exemplificar. A jornada do usuário, basicamente, é ele acessando nosso e-commerce, batendo em algum serviço separado, um serviço de estoque, um serviço de pagamento e um serviço de entrega. Vamos dizer que aqui é uma API do Correios, né, que você vai calcular o valor de um frete, assim. E quando tudo isso dá certo, 200, o usuário conseguiu concluir a compra dele. As coisas deram certo. Mas e se um microserviço, algum serviço, alguma coisa estiver indisponível, tá fora do ar? Cara, o que que eu faço nesse caso? Pô, nesse caso, nosso sistema agora é de frete, de calcular frete, tá fora do ar. Cara, qual que é a melhor maneira para eu trabalhar com isso? Aí você vai lá e você estuda e vê que os caras estão fazendo a seguinte coisa quando um sistema tá fora do ar. O serviço A e o serviço B tem uma comunicação. Quando o serviço B está indisponível, o A vai tentar bater e vai dar errado. Quando dá errado, ele fala assim, pô, vou esperar um tempo. Espera um tempo, depois o serviço A vai tentar de novo bater no serviço B. Cara, deu errado, ele vai esperar dois tempos. Daí que uma hora o serviço A vai tentar novamente e o B já vai estar disponível e vai dar certo. Essas retentativas, ela tem um nome bem didático, né? Que é o famoso retry. Então você começa a trabalhar com retry. Esse código é um código, como eu disse, totalmente didático. Quando você for usar isso em produção, você não vai fazer dessa maneira. Provavelmente você vai estar usando alguma lib que faça isso de uma maneira muito mais profissional, que cubra muito mais casos. Mas basicamente seria a gente tentando fazer a requisição do serviço B. A gente vai vendo se vai dar tudo certo. Se não der, a gente captura o erro, dá um sleep para tentar novamente e ficar nesse for até o attempt dar 3 e estourar uma exceção para o usuário. Cara, eu acho que essa é a estratégia mais fácil, eu acho que é a que todo mundo começa fazendo. Você vai ficar tentando de novo, até que uma hora vai dar certo. Então você vai lá, então, você está no teu sistema, opa, você vai tentar uma vez, vai dar certo, vai dar errado, você vai tentar outra vez, vai dar errado. Aí na terceira vez que você acha que vai dar certo, cara, deu errado também. Tá, aí o que que eu faço agora? Acabou meu sistema, a gente não consegue mais vender porque a API do correio está fora do ar. Cara, eu acho que isso não é uma boa estratégia. Então o que que a gente começa a fazer? Faz as três tentativas, deu errado, a gente precisa ter um outro caminho, né? A gente precisa ter uma outra maneira de seguir o nosso sistema. Então, o que que a gente vai trabalhar agora? A gente vai fazer as três tentativas, só que agora, em vez de a gente jogar o erro, a gente vai retornar um response default ou alguma coisa que já está pré-calculada, né? Então, no caso, a gente vai começar a trabalhar com fallbacks. Então, a gente vai começar a misturar as nossas estratégias para deixar as coisas mais estáveis e o usuário não ficar sentindo, isso não precisa dar erro para o usuário. Então vamos lá, a gente vai tentar fazer a chamada para o serviço B, vai dar errado, em vez de agora a gente retornar o erro, a gente vai chamar uma função de process fallback. Dentro do nosso sistema, a gente ficaria em algo similar a isso. O e-commerce vai estar rodando normal, quando for fazer a requisição para nosso serviço de frete lá de entrega e tiver fora do ar, o nosso fallback vai ter alguma estratégia que ele vai conseguir calcular, ter um valor pré-calculado, vai ter um valor de frete padrão. A gente não perde a venda por causa desse sistema indisponível. Vou dar um exemplo. Você tem seu sistema de e-commerce lá e na última vez foi enviado um produto para Porto Alegre. E você viu que tem as mesmas dimensões, alguma coisa assim, você calcula esse frete, retorna para o usuário, mas você deixa salvo isso numa base de um cache, alguma coisa assim. Isso já vai estar pré-calculado. Se vier a falhar e as regiões forem próximas ou os produtos forem similares, as distâncias forem similares, você já tem uma base de frete pré-calculada que você pode retornar para o teu usuário e você assume esse risco de se o valor do frete vir diferente, você vai arcar com isso e tudo mais, mas você não perde a venda. Você não deixa que o seu usuário ele encerre a jornada dele sem a conclusão da compra. Então, o fallback ele não é somente um termo, né? Ele é uma estratégia e essa estratégia pode estar diferente dependendo do contexto que você está. Mas agora imagina o seguinte: o teu e-commerce foi fazer a aquisição para o serviço de pagamento e o serviço de pagamento está fora do ar. Cara, eu não consigo ver um produto parecido não tem como, porque você precisa fazer essa transação. Você não consegue fazer isso de uma maneira assíncrona, a não ser que seja um boleto ou alguma coisa assim, ou às vezes vai pagar posteriormente com o Pix em até 5 minutos, mas uma transação do cartão que tem que ser rápido.
Se isso está indisponível, como que a gente vai trabalhar com isso? E você começa, você fala assim, ah, pô, mas eu aprendi o retry agora. Não dá para usar o retry de novo? Dá, então tenta aí. Ou você vai fazer a primeira requisição, vai dar errado, vai fazer a segunda, vai dar errado. Opa, na terceira deu certo. Bom, então beleza, segue o fluxo normal. Mas se as coisas deram as três erradas, não tem valor default. Então a gente precisa que o nosso fallback trabalhe de uma outra maneira. E a gente também vai ter que pensar que, às vezes, esse serviço de pagamento não é só a gente que está usando. Imagina que a gente está usando, a gente viu agora na palestra, está usando o Apple Pay lá e na hora de fazer a transação lá, aconteceu alguma coisa que o Apple Pay está fora do ar. Cara, é vários serviços usando esse meio de pagamento, é todo mundo batendo toda hora nele. Você já imaginou se todo mundo ficasse colocando retry, tentando, tentando toda hora? As coisas não iam dar certo. Você ia começar a bater em cachorro morto. Esse sistema aqui, coitado, eles já estão com algum problema. Tem empatia com o seu colega de desenvolvimento. Eles já estão numa situação crítica. Você ficar tentando acessar aquilo lá não vai ajudar em nada, só vai sobrecarregar eles e deixar as coisas um pouco mais difíceis. Então, para você não fazer isso aqui escalar e fazer com que isso se torne de uma maneira mais crítica, a gente começa a trabalhar com a seguinte estratégia. Você vai fazer essas tentativas, deu erro. Aí o serviço B vai falar para você, ô, para de tentar um pouco aí que eu tô me recuperando. E o serviço A vai falar assim, pô, beleza. Daqui a pouco eu tento de novo então. Então agora, nas próximas vezes que a requisição chegar no serviço A para ele comunicar com o serviço B, as requisições nem vão bater aqui. O serviço A já vai estar sabendo que o serviço B está indisponível e a requisição já vai voltar. E quando volta, aí tem o fallback, daí sim, como é um sistema crítico para o funcionamento do sistema, ele vai avisar, ó, estamos com um problema de pagamento, ou às vezes vai salvar o carrinho, vai tentar uma outra abordagem, são regras de negócio específicas. Mas a que a gente tem agora é que o serviço B não recebe mais requisições. As requisições elas nem chegam a bater lá. E daí, esporadicamente, o serviço A ele vai receber a requisição e fala assim, ah, tá indisponível, cara, não vou tentar. Ah, tá indisponível, não vou tentar. De repente ele fala assim, pô, faz um tempão já que eu não tô tentando, né? Deixa eu tentar pra ver se eles voltaram. Aí ele faz uma requisição. Pô, mas falhou de novo. Não, se falhou, então volta. A gente não tenta de novo. E passa mais um tempo sem tentar e dando esse fallback pro usuário. Até que numa dessas, ele tenta dessas vezes esporádica e o sistema retorna. E aí, aos poucos, ele vai fazendo mais requisições e as coisas vão voltando ao normal. O nome desse padrão, dessa estratégia, chama-se Circuit Break. Então, é basicamente um curto-circuito mesmo. As coisas vão estar abertas, as coisas vão estar fechadas, e quando as coisas estão fechadas, como é o nosso caso aqui, a conexão está acontecendo. Se tiver aberto, não vai estar acontecendo. Igual mesmo um curto-circuito. É que eu mostrei um código e também, lembrando, totalmente didático, não implementa sempre em produção, porque não é nada seguro, né? Tem ferramentas, se você for usar Nest, se for usar Hyper, Laravel, tem ferramentas específicas para isso que vão ser muito mais seguras. Mas basicamente, qual que é o nosso fluxo? Sempre o nosso estado inicial vai ser fechado, então a gente tem que entender que tudo sempre está acontecendo. Mas a gente tem três estados. O closed, o open e o half open. Então ele tipo, vai estar meio aberto, sabe? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. A gente vai contar quantas vezes deu errado, a gente vai ver o nosso limite e a gente vai colocar um timeout aqui hipotético de 60 segundos. E a gente também vai salvar a última vez que falhou. A gente vai ter uma função básica aqui, né? Exemplificando, tipo, posso executar isso? Cara, se o estado estiver fechado, cara, você pode executar. Se o estado estiver aberto, você vai verificar o tempo atual e vai ver qual que foi a última vez que falhou e vai ver o timeout. Se já for passado esse tempo, você muda o estado para half open e faz o true, que é a nossa batida esporádica, né? Não está totalmente aberto nem fechado e vai tentar uma, vai fazer uma tentativa esporádica. Se não, retorna falso, não bate, tá aberto. E se não tiver nenhuma dessas, ele vai estar em half open, né? Então ele vai fazer a tentativa. Por que que isso aqui pode acontecer? Porque às vezes pode ser que mais sistemas estejam fazendo isso de forma assíncrona e elas passem pelo mesmo estado, né? Então pode ser que tenham duas tentativas half-open, né? Dois fluxos diferentes. Se der sucesso essa requisição, você vai colocar o fail count para zero e vai atualizar o status para fechado. Mas se falhar, você incrementa o fail count, adiciona o tempo da última falha e depois vai fazendo e vai mais a verificação para ver se deu o limite ou não.
E aqui você vai fazer para pegar o estado. E agora a gente vai voltar para aquele nosso call service B lá para ver como que isso funcionaria, né? Então, primeiro a gente falaria assim, viu, posso executar isso? Se for negativo, a gente já retorna pro cara, nem tenta a requisição, ó. Pô, o circuito tá aberto, o serviço B tá indisponível. A gente nem faz, nem bate lá. Se não, a gente entra no nosso try de novo e verifica, ó. Pô, deu 200, então a gente atualiza o status do curto-circuito e retorna os fluxos segue normal. Se não, a gente coloca um freio e aqui eu coloquei um retorno, mas poderia chamar um processo de fallback. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que a gente colocaria isso aqui. Então agora a gente basicamente, resumindo tudo que o nosso circuit break aconteceu, fechado, aberto ele não faz a requisição, e o Half Open ele tenta esporadicamente. Se der tudo certo, altera o estado, se não, e segue a vida, né? Se não, ele volta para aberto e começa a contagem. Isso aqui, no começo da minha carreira, isso aqui era muito abstrato, né? Como assim o circuit break funciona? Onde que fica esse estado? E você tem microserviços de diferentes estados, como é que eles fazem para saber que um serviço está indisponível? Então, eu tentei deixar da maneira mais didática, para às vezes as pessoas que não conheciam essa estratégia, né, esse pattern, começarem a entender e poderem ter mais clareza na hora de estudar, porque eu sofria muito com isso no começo e eu tentava achar materiais, e os materiais eram mais complexos ainda, então acho que dessa maneira fica muito claro e eu acho que dá pra gente ter um norte para estudar mais sobre isso. Obviamente é muito mais que isso, né? Mas a gente já consegue ter uma base. Então agora a gente tem a nossa arquitetura muito mais sólida, né? Esse aqui é o símbolozinho do circuit break, né? Eu não sei se esse é o correto, mas foi o que eu achei na internet. Então, o nosso e-commerce agora ele tem serviços que não são é, não são indispensáveis, como o sistema de frete, a gente consegue ter estratégias para atuar com ele fora do ar, mas a gente tem sistemas como o estoque e o pagamento que eles são indispensáveis para a nossa aplicação rodar. Meu e-commerce não roda sem o estoque ou sem o pagamento. Talvez sem o frete a gente consiga. Então a gente começa a identificar onde a gente pode atuar com a estratégia correta. Ok, então a gente começa a perceber que nossa jornada do usuário, a gente pode ter fallbacks para caso as coisas falhem, e a gente precisa que esses fallbacks tenham as estratégias específicas para o estado voltar ao estado anterior. Então, por exemplo, o nosso e-commerce basicamente ele começaria verificando se o serviço do estoque tem um item, aí calculando o frete dele depois, e depois fazendo o pagamento de tudo isso. Mas se o serviço de pagamento estiver indisponível, ele precisa avisar para o sistema de frete, ó, deu errado aqui. Seja o que você tinha para fazer, volte ao estado anterior, porque não foi concluída a transação. Estoque. Retorne esse produto para o estoque aí porque deu errado, o pagamento está fora do ar. E avisa a mensagem para o e-commerce falando assim, ó, transação não concluída, tente mais tarde. Todo exemplo, né? O pagamento, o frete também, então ele vai ter que avisar o estoque, vai ter que avisar o e-commerce, e o estoque, como ele é a nossa linha de frente, ele avisaria somente o e-commerce, já que deu algum problema. Provavelmente já apareceria na tela inicial do usuário, né? Então, cada ação ela tem que ter a sua compensação correspondente. Então, muitas vezes a gente começa a desenvolver software pensando só na jornada feliz. Então, lá, eu vou buscar o estoque, vou calcular o frete e vou pagar, tá? Mas e se isso der errado? Não, isso não vai dar errado. Cara, quando a gente começa a pensar assim, a gente abre brecha para que as coisas deem errado e fujam do nosso controle. Então, quando a gente coloca essas compensações, esses fallbacks, as coisas começam a ter são muito mais sólidas e conseguem ficar muito mais concretas. Então, eu gosto de trabalhar como se fosse trabalhar com migrations, né? Você tem que ter o up, tem que ter o down, você tem que ter a função que executa a ação, mas também que reverte. E o nome disso aqui, de uma maneira bem simples, é o Saga Pattern. Então, vou dar um exemplo também bem didático, de maneiras mais profissionais, mas é o Saga Pattern. Onde a gente agora, por exemplo, teve um pedido cancelado, a gente tem um evento para isso aqui, né? Quando a gente escuta esse evento, a gente processa ele. E nesse processo a gente pega o ID do pedido e a gente chama os métodos de fallback, voltando cada estado ao seu estado original. Então a gente consegue garantir que as coisas vão estar da mesma maneira que elas estavam antes do erro acontecer. Então a gente volta todo mundo para o mesmo pé. E a gente vai criar nosso pedido aqui, né? Fez a requisição para o serviço B, deu tudo certo, beleza. Ou se deu tudo errado, a gente vai deixar o circuit break com uma falha e vai falar, ó, galera,
Aí no evento de pedido cancelado, esse é o pedido e essa é a razão. Beleza, quando chegar aqui, vai cair aqui e tudo vai voltar ao estado normal. E a gente retorna. Isso aqui basicamente vai ser uma estratégia de fallback, e aqui vão ter as estratégias também de fallback para os casos específicos. Acaba que o nosso sistema agora ele está muito mais estruturado, né? Então a gente já sabe se o e-commerce for bater no estoque e falhar, o que que vai acontecer, se isso aqui quebrar, onde é que vai. Então agora a nossa arquitetura ela já está suportando muito mais coisas e vai estar suportando muito mais pontos de falha, né? Que a gente já vai ter mapeado. Claro que vão ter bugs e tudo mais, a gente não está prevenindo bugs, mas a gente está prevenindo falhas e falhas que a gente já sabia que poderiam acontecer. E claro, sempre colocando log aqui para a gente saber as coisas que estão acontecendo. Galera, basicamente a palestra resumida seria isso, e aqui tá a palestra full. Para quem quiser é, ver ela depois ó, e tirar dúvidas e tudo mais, nessa palestra também tem meu LinkedIn, GitHub e tudo mais. Foi basicamente, galera, é isso aí. Agora deixo aberta perguntas e muito obrigado aí. Tem Enu no PHP, perguntaram, ó. Pô, tem. Que isso, né, Pô, cara? É, massa demais. Ó, o Marcelo é tem, isso. pode falar, Marcelo. Como falei, pessoal, tudo bem? Então, parabéns, Luiz. Palestra incrível. Cara, como o Valdemar falou também, uma condução aí excelente. Gostei muito da forma didática com que você apresentou esses padrões. De forma geral, quando a gente estuda inicialmente, realmente parece difícil. Então, primeiro aqui vai meus parabéns. Um outro agradecimento que eu te faço eu fiz algumas brincadeiras ali no chat sobre limitar argumentos no PHP, então, massa que você trouxe um código moderno aí em PHP nos exemplos. E minha pergunta vai em relação a conhecimento, em relação a estudo. Quando na sua carreira você sentiu a necessidade de procurar sobre esses padrões de microserviços e como foi o teu estudo, o que que você pode recomendar para a gente de material e quais são outros padrões, se você puder citar ali de forma rápida, que são interessantes a gente aprender sobre microserviços. Primeiro, obrigado pela pergunta, Marcelo. É, a hora que eu percebi que eu precisava aprender sobre isso foi quando eu estava trabalhando numa empresa e a gente começava a ter problemas iguais todos os momentos. E eu percebi que em alguns momentos aquilo daria para ser mapeado. E na época eu nem sabia que existia Design for Fail, que existia estratégias para isso. Eu só pensei, cara, daria para contornar isso. Aí eu lembro que eu chamei um tech lead do time na época e daí ele me apresentou. Mano, a gente existem alguns padrões. A gente só não adotou aqui porque a correria, sabe como é que as empresas menores funcionam, né? Sempre é uma correria para entregar. E daí eu falei, pô, acho que eu vou estudar isso aí. E daí eu comecei a consumir conteúdo. É, comecei a consumir conteúdo principalmente no Medium. Então eu pesquisava lá, retry, que foi o primeiro que eu aprendi, né? Aí eu colocava retry lá, aí uma penca de artigo. Daí eu começava a ler e eu tentava ver onde que eu poderia encaixar isso aí. Aí depois eu vendo sobre Retry, eu vi que tinha um link para Saga Partner. Daí eu fui lá e eu dei o Saga Partner. Aí depois de tudo isso, eu fui lá e vi, nossa, mas a galera tá usando cache em momentos que eu não tava pensando. E daí um artigo foi linkando o outro, e aí você começa a participar de comunidade, você começa a ver palestras de outras pessoas e você começa a ver que esse conteúdo ele é muito mais denso do que um artigo do Medium, né? E daí eu vi na necessidade de estudar mais isso e virou meio que como eu posso dizer assim, uma ideia da minha carreira de sempre fazer isso. Toda vez que eu preciso estudar alguma coisa, eu vou pro Medium, vou pro DevTool lá e eu vou pesquisando artigos dessa maneira, vendo palestras e tudo mais, participando de eventos também. E eu acho que a que eu não trouxe eu não trouxe sobre cache, né? Mas na palestra full lá tem um pouquinho sobre cache também, sobre rate limit também, eu coloquei um pouco, mas por conta do tempo eu decidi remover elas, porque não ia dar tempo de falar sobre tudo que eu queria. Mas acho que deu para responder, Marcel? Deu certinho, pô, muito bom, cara. E aí, só como complemento, tem uma pessoa da comunidade chamada Matheus Fidelis. Ele tem um blog que ele fala sobre design system, que é muito bom, e tem um artigo chamado de padrões de resiliência, que é muito bom, né, e trata sobre esse assunto. Eu vou deixar aí no chat, galera. É um material muito bom e talvez possa até ser um próximo assunto aí de um clube do livro, de um bate-papo. Muito massa. Parabéns, Luiz. Uma excelente palestra. Eu que Massa agradeço, Marcel. demais.
Valeu por compartilhar, Marcel. Pô, esse é um assunto legal mesmo, é um assunto bacana. Também a gente tem um mini curso na comunidade daqui a pouco, só focando nessas coisas principais. Tem uma pergunta do YouTube que é do Osman, que ele falou: ótima talk, Luiz. Conhece ou já teve que lidar com cases de circuit breaker com smart contracts, e blockchain? Não sei se tem conhecimento nessa Hum, área. Pior que a Web3 eu não tenho conhecimento, então acho que eu vou ficar devendo essa resposta. De boa. William, tu quer ter alguma coisa para adicionar? Tu que é de cripto? Não, cara. Mas eu fiquei pensando ali rápido sobre o problema e eu não sei se faz sentido, porque em cripto normalmente as transações são todas atômicas, na real. Então tu não tem a necessidade de reverter algo se a transação ela mesma falha, mesmo que tu tenha uma transação com várias transações, entendeu? Que é bem comum, assim. Por exemplo, tu pode fazer uma transação Uhum. com 10 transações dentro. E o que a blockchain te garanta é que essas 10 transações elas são atômicas. Então, se uma delas falhar, ela vai reverter todo o estado. O que é diferente do caso do Saga, né? Que é o caso do Saga não é atômico. Ele teve diferentes serviços. Um deles, todos esses serviços interagiam entre si. Eles tiveram estados persistidos antes de chegar a um ponto, e agora eles têm que todos voltar e fazer rollback, né? Que é mais a questão de sistemas distribuídos. Boa. Ah, aí tem uma aqui, a pergunta do Guilherme. Você basicamente está trabalhando com comunicação entre APIs, pensando numa comunicação com eventos. Como fica essa parte de retry, circuit breaker e também é útil para eventos? Bom, retry é, né? Mas deixar por ti, Luiz, como é que tu vê isso? Vou contar um case, né? Uma vez a gente trabalhava numa empresa que usava muita fila, né? Tinha um RabbitMQ lá, bufado, que a gente sempre usava ele. E a gente tinha uma retry queue e tinha uma dead queue. Então a gente tinha eventos que não conseguiriam ser consumidos durante um tempo ou não conseguiriam ser processados naquele momento. A gente jogava para essas filas para, com alguma estratégia, a gente reprocessar eles depois. Mas eram coisas que não quebravam a nossa regra de negócio. Vou dar um exemplo, era um sistema que tinha um chat e às vezes enviar o evento da mensagem lida, né, o checkzinho azul. Cara, se isso falhasse, eu conseguiria reprocessar isso depois só para atualizar ele em background para ficar bonitinho no chat, mas eu não poderia deixar que isso deixasse de ser enviada a mensagem, entendeu? Então, para coisas assim, trabalhando com esses eventos, a gente conseguia processar. A gente tinha sempre a nossa fila e a gente depois sempre tinha a fila de falhas para a gente reprocessar depois. E daí, se isso não fosse processado, daí caía para algum sistema de log ou que a gente poderia debugar melhor lá depois. Mas a gente trabalhava dessa maneira. Massa. É o padrão de dead letter kill, né? Tu joga pra lá e depois tu reprocessa. Claro Joga que pra lá e nunca olha. Claro que coisas assíncronas, né, mensagens, eventos, nem sempre é simples da retry. Às vezes a gente tem que lidar com ordenação e tal, né? E aí tu perde a ordenação quando dá retry. Então tá. Pô, Luiz, valeu. Bom demais. Palmas aqui online.